É como um sonho se tornando realidade. Uma herança de 300 milhões de dólares da nossa própria empresa. Quando os empregadas viram minha cunhada, Maria, comemorando a herança de meu pai, começaram a sussurrar uns com os outros. Os funcionários ficaram em êxtase e Maria disse triunfante: "Por favor, fique quieto. Essa é a hora que meu marido herdará a empresa de 300 milhões de dólares." Ouvindo isso, um dos funcionários começou a rir incontrolavelmente. Qual o problema? Sentado ao lado de sua esposa perplexa, o meu irmão mais velho estava lendo o testamento do advogado. O rosto de meu irmão empalideceu enquanto ele lia. "Olha isso!" Quando meu irmão mostrou para ela o testamento, ela gritou: "Meu nome é Lúcia e tenho 29 anos e trabalho na empresa do meu pai. Quando ele era jovem, meu pai teve a visão de começar um negócio do zero. Desde então, tornou-se uma empresa de tamanho modesto, com muitos funcionários. É claro que logo após abrir o seu negócio, ele contraiu dívidas. E mesmo quando criança, eu poderia imaginar como deve ter sido difícil para o meu pai. Mesmo depois que a empresa cresceu, eu queria ajudar a minha mãe, que fazia principalmente trabalhos administrativos. Meus pais me incentivaram a frequentar uma faculdade e seguir uma carreira de minha escolha. Mas meu sonho era trabalhar para a empresa do meu pai, que ele trabalhou tanto para construir. Essa foi a primeira coisa que me veio à mente, enquanto eu estava considerando a minha carreira depois de me formar no ensino médio. Bob, um funcionário veterano, foi a primeira pessoa a me orientar quando entrei na empresa de meu pai. Ele pacientemente me ensinava os fundamentos dos negócios, sem olhar para mim através das lentes de ser a filha do presidente. Eu pude aprender muito sobre a empresa graças a Bob. Por outro lado, o meu irmão Thomas, que é apenas 2 anos mais velho, foi para a faculdade estudar administração. Desde a tenra idade, ele tinha orgulho de dizer a seus amigos da faculdade que seu pai dirigia um negócio e que ele acabaria assumindo o negócio um dia. Os amigos de Thomas sempre perguntavam: "Quais são seus planos depois de se formar na faculdade, Thomas? Você não tem que procurar um trabalho?" "Não preciso procurar trabalho porque estarei trabalhando na empresa do meu pai. Eventualmente serei o presidente da empresa. Então, passarei meu tempo ganhando experiência em gerenciamento até então." "Então, você vai ser o próximo presidente da empresa? Então sua vida estará segura e protegida. Eu tô com inveja de você." Um dos amigos de Thomas comentou: "Thomas, você também tem uma irmã mais nova. Não vai ter briga entre vocês para decidir quem é o sucessor?" "Irmã mais nova? Eu tenho, mas ela é uma pós-graduação do ensino médio e é uma pessoa simples. Isso é algo que você diz muito. Ela parece estar fazendo algum trabalho dos bastidores para a empresa. Se eu me tornar presidente, vou mantê-la enquanto ela ouvir os meus comandos." O meu irmão estava gastando dinheiro e brincando sobre o pretexto de ganhar experiência como gerente de negócios. Ele sabia que, se ele se comportasse bem, seus amigos iriam aplaudir ele. Além disso, muitas mulheres queriam namorar com ele, por causa de sua posição como próximo presidente da empresa. O meu irmão escolheu a mulher mais extravagante e atraente para se casar. Maria era o nome dela. Depois de um casamento luxuoso, o meu irmão e Maria saíram em lua de mel no exterior, construíram uma mansão e começaram a sua vida de casados juntos. Tudo isso foi feito, segundo ele, para obter status de próximo presidente da empresa. Maria parecia estar contente com a sua vida com Thomas, que ouvia todos os seus desejos e permitia que ela aproveitasse todos os luxos da vida. Eu tenho certeza que ela não se interessaria por uma vida como a minha, em que trabalho ao lado da minha mãe como uma humilde funcionária de bastidores da empresa de meu pai. "Lúcia, você não se parece com a filha do CEO. Você não parece ser filha do presidente da empresa." Maria costumava olhar para mim mesma e rir sempre que nos encontrávamos em reuniões de família. "Eu não gosto de viver um estilo de vida luxuoso", eu disse. Maria olhou para mim como se eu fosse de outro mundo. Lamento por você. Você nasceu filha de um presidente de empresa, mas você não tem ideia de como gastar dinheiro." "O quê? Como assim? Você mora em casa com seus pais e tem muito dinheiro, então não precisa trabalhar tanto. Isso está ao seu lado do título de filha do presidente.
Os homens não deveriam estar no seu pé? Meu irmão concordou. Isso é verdade. Lúcia sempre foi muito modesta, então ninguém imaginaria que seu pai é o presidente. E aparentemente ela trata os outros funcionários normalmente. O que você não entende é que eu ainda sou nova na empresa. Ainda há muitas coisas que eu não entendo sobre o meu trabalho. Muitos dos meus colegas de trabalho são melhores em seus trabalhos do que eu. Então não posso agir como um chefão que sabe de tudo. Refutei ele. Meu irmão disse surpreso. É por isso que você é uma inútil. Um chefe deve ser capaz de manter de pé, para não ser ridicularizado por seus subordinados, como seus funcionários. Permitir que os outros funcionários lidem com as tarefas simples e tediosas. Suponho que meu pai e eu somos os únicos chefes nesta casa. Você não deve menosprezar os seus subordinados, não importa o quão poderoso você seja. Meu pai, por exemplo, nunca menosprezou ninguém. O meu irmão me interrompeu quando eu tentei responder. Parecia irritado e frustrado comigo. Ele disse: uma mulher lógica não é muito apreciada pelos homens. Depois que meu irmão falou, Maria concordou com ele. Se você continuar dizendo coisas assim, eu tenho certeza de que você nunca vai se casar. Você deveria se tornar mais atraente. Não concorda, Thomas? Sim. Bem, quando eu me tornar presidente, eu posso demitir uma funcionária humilde como você, Thomas disse. Meu irmão e Maria só disseram o que precisavam dizer e saíram rapidamente. A minha mãe, que permaneceu em silêncio durante toda essa interação, me consolou depois que eles foram embora. Ela disse: você está fazendo um excelente trabalho com a empresa, o que me ajuda muito, e seu pai. Não se preocupe com o que o Tom disse. Meu pai acenou com uma expressão severa em seu rosto. Os meus pais já haviam expressado seu descontentamento com as ideias do meu irmão, na cara dele. Mas depois disso, meu irmão e Maria ficaram visivelmente chateados e pararam de visitar a casa deles por mais de um mês. Lembrei-me da atmosfera deprimente na época. Então, sugeri a meus pais que Thomas e Maria fossem livres para falarem o que quiserem. Depois disso, Thomas e Maria continuaram a viver as suas vidas, jantando luxuosamente em restaurantes sofisticados e passando férias em resorts famosos. O objetivo era dar a impressão de que Thomas algum dia seria presidente da corporação do meu pai. Meu pai estava trabalhando duro para expandir os seus negócios naquela época, mas uma noite em casa, ele reclamou de dores no peito. Eu olhei e disse: pai, você tá bem? Tenta relaxar, eu vou chamar uma ambulância. Lúcia, pegue isso. Bem, esperamos a ambulância. Meu pai apontou para uma gaveta e disse que tinha uma carta para mim. Rapidamente tirei a carta da gaveta. Eu quero que você leia isso. Se alguma coisa acontecer comigo, todo o resto depende dos advogados, ele disse sem fôlego, antes de perder a consciência antes da chegada da ambulância. E apesar de ter sido levado às pressas para a sala de emergência, ele morreu sem recuperar a consciência. O meu irmão e Maria, que estavam viajando, não puderam estar presentes por causa da morte do meu pai. Eles voltaram de viagem 2 dias depois. E ao chegarem ao final do funeral de meu pai, Thomas chegou dizendo que estavam felizes por terem chegado a tempo. Eu nunca imaginei que meu pai morreria enquanto estávamos de férias. Fiquei completamente surpreso. Meu irmão e Maria chegaram ao funeral sem nenhuma preocupação no mundo, sem mencionar o fato de que a minha mãe e eu fomos deixadas para cuidar dos arranjos. Perguntei ao meu irmão em particular, para que o presente do funcionário não ouvisse: você não poderia ter chegado em casa mais cedo? Eu não pude porque já havia reservado o nosso voo de volta. Meu irmão disse sem nem se desculpar, e depois se dirigiu aos funcionários: obrigado a todos por sua ajuda. Por favor, de agora em diante, deixe-me tomar o lugar do meu pai de maneira honrosa. Maria olhou em volta para os funcionários que se acalmaram em resposta às palavras de meu irmão e disse com admiração: isso é exatamente o que Thomas faria. Todos estão sem palavras porque estão impressionados, certo? É natural, dada a minha dignidade. Orgulhosamente, meu irmão perguntou: Lúcia, está prestes a começar a cerimônia. Por favor, se apresse e nos mostre o caminho. Fiquei irritada com a aparição tardia do meu irmão e em sua arrogância, mas o levei aos funcionários para a mesa da festa da cerimônia de refeição.
O meu irmão começou a agir com arrogância enquanto comíamos. A qualidade dessa comida não é questionável, Lúcia. Isso ia degradar o nome do nosso pai como presidente. A minha mãe e eu já discutimos e chegamos a um acordo sobre a comida. Além disso, eu não quero que você me diga o que fazer. É por isso que as pessoas não têm ideia do que significa ser presidente. Ele deu as ordens não só para mim, mas também para os outros funcionários. Servindo outras pessoas, você é inútil. Corri para detê-lo depois de ouvi-lo ordenar a Bob, um funcionário veterano, que cumprisse as suas ordens. Thomas, você é tão ousado. Não peça nada a Bob. O que você está pensando? O quê? Eles são pessoas rudes. Por que eu deveria ser humilde na frente de um mero funcionário? Esse cara deveria ter mais consideração por mim, o presidente. Maria também estava entrando no espírito das coisas e ela começou a discutir comigo. É isso mesmo. Para de falar mal do Thomas, presidente da empresa. Lúcia, se você continuar a desobedecê-lo, ele vai demiti-lo. Ele tem autoridade. Um homem apareceu no momento em que meu irmão e a esposa estavam falando alto, dizendo: Por favor, me desculpe a minha interrupção, mas seu pai me pediu para cuidar de sua herança. O cara era o advogado que meu pai contratou enquanto ainda estava vivo. Então, lembrei que meu pai havia me dito um pouco antes de sua morte que já havia contratado um advogado. Parecia que meu pai estava pensando em sua própria morte e havia falado com o advogado vários anos antes de desmaiar. Os olhos do meu irmão brilharam quando o advogado mencionou a herança. Eles receberam de bom grado o advogado. Thomas disse obrigado por comparecer o quanto mais cedo concluirmos essa tarefa. Entre. Mas quando eu falava com o advogado, Thomas começou a soluçar. A herança do meu pai não valia 300 milhões? Quando Maria ouviu isso, ela gritou de alegria. 300 milhões de reais? Eu não acredito. Tanto dinheiro em uma empresa que nos pertence é um sonho tornando realidade. Quando os funcionários ouviram isso, começaram a sussurrar. Maria declarou triunfantemente aos funcionários que esse é o momento em que a empresa e sua herança de 300 milhões passam para Thomas. Ouvindo isso, um dos funcionários começou a rir incontrolavelmente. Qual é o problema? Meu irmão tinha recebido o testamento e estava lendo ao lado de Maria, que se perguntava o que os empregados achavam tão engraçado. O rosto de meu irmão ficou pálido enquanto ele lia. Maria, de acordo com o testamento, toda a empresa será dada à filha mais velha, para Lúcia. Ele olhou para o testamento por algum tempo e então começou a gritar. Isso não é possível. Isso está incorreto. Em um tom preocupado, o advogado disse. Esse é um testamento legalmente executável. A voz do meu irmão foi ficando cada vez mais baixa. O quê? Não acredito. Como Lúcia pode ter se tornado a presidente em vez de mim? Talvez papai tivesse simplesmente ficando velho e sem consciência. Sim, seu pai já não tem um bom senso. Creio que um testamento feito assim deva ser nulo e sem efeito. Ao ouvir essas palavras, explodi completamente. Eu não podia deixar essas duas pessoas insultarem meu falecido pai. Eu não podia deixar ninguém, nem mesmo familiares, falarem assim de meu pai, que foi um homem bom até o fim. Já chega! Você se tornar presidente seria ainda mais impensável, na minha opinião. As minhas palavras enfureceram meu irmão. O quê? Você está tentando me dizer que eu não sou apto para ser presidente? Eu respondi sem hesitar. Sim, você está certo. Como pode ser presidente dessa empresa se nunca ajudou? Do que está falando? Maria e eu até construímos uma casa digna de um presidente. E fizemos de tudo para me fazer parecer um futuro presidente. Você quer dizer, construir uma mansão inadequada para um moleque como você? Ou comer em restaurantes chiques? Você não sabe o que é ser um presidente. Você só sabe gastar dinheiro. Isso não é bom para os negócios. É só dinheiro. Afinal, meu pai não cobriu a maior parte dos custos da casa nova e da extravagância? Não é verdade? Como no mundo você saberia disso? Pouco antes de morrer, meu pai me deixou uma carta. Ele detalhou todo o dinheiro que gastou com você e afirmou que seria dado a você como um presente durante a sua vida. Como resultado, a sua parte da divisão da herança é praticamente nada. Maria entrou em pânico quando ouviu isso. Espera um segundo. Como nós já gastamos a nossa parte da herança de 300 milhões de dólares, não é justo que tenhamos tão pouco disso. O
O funcionário que acabou de rir rapidamente se aproximou de Maria e informou a ela que 300 milhões vêm da empresa, não de bens pessoais. Acredito que todos os funcionários aqui estão cientes disso. Dinheiro da empresa não é algo que pode ser herdado? Informei a Maria que o fato do dinheiro da empresa não é uma herança para a família. Então, eu tenho a certeza que a parte do meu irmão é insignificante, o que me parte o coração. Ah, não. Meu irmão se levantou como se tivesse tido uma epifania e gritou com os funcionários. Você quer que a presidente da sua empresa seja uma mulher simples como Lúcia? Vocês devem acreditar que eu sou mais qualificado para ser presidente. Eu tenho as mesmas qualidades que meu pai. Naquela hora, ele ficou falando sozinho. Nenhum de seus colegas de trabalho concordou com ele. Bob, então, tomou a iniciativa e começou a conversar com meu irmão. Seu pai era um homem carismático, que fundou a empresa durante a sua vida. No entanto, você e ele não são a mesma pessoa. O quê? O que você tem é arrogância olhando para nós, não carisma. Como assim? O meu irmão ficou furioso quando um funcionário refutou calmamente. Thomas, você não pode ser um funcionário da nossa empresa. Mas nós, os funcionários, raramente o vemos no trabalho. Ah, isso porque não tenho tempo para fazer nenhum trabalho para a empresa. Eu estava muito ocupado fazendo networking com outras pessoas. Não tive tempo para fazer o trabalho que qualquer um poderia fazer. Você chama de fazer viagens e se divertir à noite fazendo networking? Isso não é tudo o que há para dizer. Bob continuou falando a respeito. Lúcia trabalhou duro todos os dias para aprender mais sobre a empresa, enquanto desempenhava suas funções discretas nos bastidores. Bob, eu sinto a mesma sinceridade nela e em seu pai. Lúcia é a pessoa certa para o trabalho, de acordo com todos nós da empresa. Um funcionário completou. Os outros funcionários assentiram com entusiasmo em respostas às suas palavras. Me emocionei e respondi. Muito obrigado. Para ser honesto, eu estou surpresa com a rapidez da notícia, mas tendo testemunhado em primeira mão o entusiasmo de meu pai pela empresa, eu me preocupo com isso tanto quanto você. Eu estou ansioso por sua ajuda contínua. Os funcionários aplaudiram calorosamente enquanto eu me curvava profundamente encorajado pelos aplausos e eu disse com firmeza. Todos vocês aqui são amigos importantes, que ajudaram o nosso negócio. Quem os ignora é o impróprio para ser funcionário, e muito menos presidente da empresa. Você pode ser demitida pelo presidente. O meu irmão ficou irritado ao ouvir isso. O que diabo está falando? Eu sou seu irmão. Sobre o que você está falando? Você até disse que se você se tornasse o presidente da empresa, você me demitiria, irmão. Ah, eu não tenho condições de pagar um salário para um funcionário incompetente só porque você é da família. Isso é completamente absurdo. Alguém, por favor, quem está comigo? Com uma expressão lamentável no rosto, ele implorou por ajuda das pessoas ao seu redor. Mas os funcionários lhe deram apenas encaradas frias. Percebendo que ninguém estava ao seu lado, meu irmão e Maria fugiram do local. Depois disso, Thomas perdeu o emprego e sobreviveu com a pequena herança que havia recebido. Mas os fundos acabaram rapidamente. Você pode me emprestar dinheiro, Lúcia? Naquela hora eu não acreditei. Joguei ele no chão. Fiquei com nojo do meu irmão que, mesmo depois de demitido, não procurou um novo emprego e ainda contava com a ajuda da família. Eu disse categoricamente à minha mãe para não dar dinheiro ao meu irmão. Seus amigos, que antes o apoiavam, o abandonaram, depois de saber que ele havia perdido o cargo de presidente para sua irmã. Quando Maria se casou com meu irmão, ela planejava ser a esposa do presidente da empresa, e nenhum de seus amigos parecia simpatizar com ela. Quando as suas despesas se tornaram insustentáveis, o meu irmão e sua esposa decidiram vender a sua mansão. O dinheiro da venda de sua casa pode ter permitido que meu irmão e sua esposa relaxassem e retornassem ao seu estilo de vida anterior. No entanto, sem nenhuma renda, as economias de meu irmão e de sua esposa acabaram rapidamente. Quando não tinham mais nada para vender, não podiam mais pegar as suas despesas de subsistência. Quando finalmente decidiram desistir e trabalhar, ninguém quis contratá-los, porque nunca haviam trabalhado um dia em suas vidas. Thomas finalmente conseguiu um emprego de meio período em uma loja de conveniência. Um trabalho que não sabe fazer direito
e até foi informado de que não é um bom funcionário pelos outros colegas que são muito mais jovens do que ele. Maria também não pode ser mais uma dona de casa em tempo integral como costumava ser. Ela se juntou às donas de casa de meio período, que ela usava para fingir, e agora trabalhava como uma caixa de supermercado de manhã por um baixo salário mensal. Eu, por outro lado, estava gostando muito do meu trabalho. Com tudo que aprendi naquela época com o meu trabalho nos bastidores, me ajudou muito para contribuir com a empresa. Bob e os outros funcionários têm trabalhado comigo, e a empresa tem crescido constantemente. O caso do meu irmão pode ter realmente fortalecido a unidade dos funcionários. Jurei continuar trabalhando com a minha mãe para expandir o negócio, a fim de trazer mais alegria para nossa família e honrar o meu pai, que está no céu.